Internauta, no vídeo anterior, propus um método de leitura cívica da Constituição Federal, a leitura fractal, a hipótese de que o preâmbulo contém sinteticamente o que se desdobra no título 1 e que o artigo 1º contém a ordem jurídica efetivamente relevante para o cidadão. Ali, algumas perguntas ficaram implícitas. Este vídeo existe para explicitá-las. A primeira e mais importante: por que um método de leitura e não simplesmente mais uma informação sobre o texto constitucional? A resposta está numa distinção que este canal sempre pressupôs, mas nunca formulou diretamente: a diferença entre formação e informação. Informação é dado recebido. Pode ser acumulada indefinidamente sem que o receptor mude sua capacidade de orientação. Quem recebe informação sobre a Constituição sabe citar artigos, sabe que o artigo 1º elenca fundamentos, sabe que o artigo 3º declara os objetivos da República, sabe que o artigo 5º lista direitos, sabe, enfim, os conteúdos. Formação é outra coisa. É dado articulado, integrado numa estrutura lógica que permite ao receptor produzir conclusões novas a partir daquilo que aprendeu, e não apenas repetir o que recebeu. Quem recebeu formação não sabe apenas citar, sabe perguntar, sabe verificar se uma lei serve ou trai o artigo 1º, sabe identificar quando uma decisão judicial contradiz o fundamento que invoca, sabe também orientar-se efetivamente. A diferença entre formação e informação está na articulação lógico-racional dos dados apreendidos. Informação acumula dados, formação articula dados. E a articulação é o que transforma o receptor de depósito passivo de conteúdo em sujeito capaz de produzir orientação a partir daquilo que recebeu. Mas, agora, o que é articulação e o que a torna possível? A diferença entre ordem e desordem está justamente nisto, na articulação. Um conjunto de dados desordenado é ruído, presente, mas inútil para a orientação. O mesmo conjunto articulado é informação que pode tornar-se formação. E não se articula o plural manifesto, a multiplicidade de dados, artigos, conceitos, decisões, não se articula isso se não se intui ou se não se postula uma unidade subjacente, ainda que ela não esteja evidente. Coordenar, harmonizar, integrar dependem sempre de procurar ver o quanto que se encontra é parte de um todo, ou não é parte de um todo. É a mesma operação que distingue o médico do hipocondríaco. O hipocondríaco acumula sintomas, cada um causa de um alarme, cada um tratado isoladamente. O médico articula sintomas,
procura a unidade subjacente que os explica, o diagnóstico que os organiza em relação a um todo. Sem a postulação de uma unidade subjacente, o plural permanece plural e o receptor permanece desorientado no meio da abundância de dados. Isso explica por que o método fractal não é mais uma informação sobre a Constituição. É um instrumento de formação. Ao assumir que o preâmbulo contém o título 1 e que o artigo 1º contém a ordem jurídica efetivamente relevante para o cidadão, o método postula uma unidade subjacente. Não afirma que essa unidade é demonstrável com certeza histórica. Isso aí permanece em aberto. Afirma, entretanto, que assumir essa unidade como hipótese de leitura, isso é produtivo. E é produtivo porque força a articulação. O receptor que aceita a hipótese é obrigado a verificar as conexões. Verificar por que o preâmbulo contém o título 1, verificar por que o artigo 1º contém nele mesmo os objetivos do artigo 3º, verificar por que os títulos seguintes são instrumentos do que o artigo 1º declara como fundamento. Essa verificação é o exercício lógico-racional que transforma informação em formação. Isso não é passivo. Exige que o receptor articule ativamente aquilo que recebe. E é essa articulação ativa o que produz a orientação real. O método fractal de leitura não entrega conclusões prontas. Cria as condições para que o receptor chegue às suas próprias conclusões. Pelo mesmo percurso lógico que o método propõe. E quem chega por conta própria, chega aí para ficar, para se estabelecer, para se enraizar. Há ainda, internauta, uma distinção que o método introduz que vale nomear explicitamente. Ao articular os dados constitucionais em torno de uma unidade subjacente, o artigo 1º como centro, o receptor começa a perceber a diferença entre o que é necessário e aquilo que é contingente no texto constitucional. Necessário é aquilo que não poderia ser diferente sem contradizer os fundamentos da República. Se a dignidade da pessoa humana é fundamento absoluto, então a sociedade livre, justa e solidária é necessária. Não pode ser dispensada sem que o fundamento seja violado. Se a soberania popular é fundamento, então a erradicação da pobreza é necessária, porque pobreza estrutural impede o real exercício da soberania. Já contingente é o que poderia ser diferente sem contradizer esses fundamentos. A forma específica de organização tributária, os percentuais de vinculação orçamentária, os prazos processuais são escolhas que o Constituinte fez
dentro do espaço que os fundamentos deixam aberto. O cidadão que não articula confunde necessário e contingente. Eventualmente, trata como negociável o que é necessário e trata como imutável o que pode ser muito bem contingente. O patrimonialismo vive dessa confusão que apresenta como inevitável o que é escolha e como impossível o que é obrigação. O método fractal de leitura, ao postular essa unidade do texto constitucional em torno dos seus fundamentos, ajuda o cidadão a distinguir os dois. Ajuda-o a perguntar: isso aqui é necessário, decorre dos fundamentos e não pode ser diferente sem os violar? Ou isso aqui é contingente? Uma escolha legítima dentro do espaço que os fundamentos deixam aberto? É essa pergunta um instrumento de orientação cívica. Esse instrumento não resolve disputas jurídicas, mas impede que o cidadão seja orientado por quem tenha interesse em manter a confusão entre o necessário e o contingente. Uma última observação, internauta, sobre a diferença entre informação e formação, que este canal aqui não pode deixar implícita. Este canal não pretende transferir informação sobre a Constituição. Há fontes para isso melhores: comentários doutrinários, manuais de direito constitucional, decisões do Supremo Tribunal Federal. O que este canal pretende é provocar a articulação que transforma informação em formação. Cada vídeo é um convite a verificar conexões entre fundamentos e objetivos, entre texto e realidade, entre o que foi declarado e o que foi entregue em 38 anos de vigência constitucional. Quem aceita o convite e faz o percurso não recebe orientação, desenvolve-a. E orientação desenvolvida pelo próprio percurso lógico é a orientação mais robusta do que a recebida de qualquer autoridade externa, porque é própria. E o que é próprio, como o coração que não consegue esquecer o que viu, não se entrega facilmente à confusão que o patrimonialismo precisa para sobreviver. Espero que tenha te atendido de alguma forma, tenha te agregado algum conteúdo e te espero para um próximo vídeo.